O governador de São Paulo virou alvo de ataques do PT e do bolsonarismo. Foi Eduardo Bolsonaro quem escancarou o racha na direita. Ele criticou a reunião de Tarcísio com a diplomacia norte-americana quase em tempo real. Minutos depois de o governador postar sobre o encontro realizado na sexta com o encarregado de negócios da embaixada, o deputado licenciado declarou que qualquer acordo que não inclua a anistia é um acordo caracu. No dia anterior, Fernando Haddad chamou Tarcísio de vassalo. Aliados do governador ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo acreditam que ele deveria ter se mantido afastado da crise, colocando-se à disposição para conversar devido ao peso econômico de São Paulo. No final das contas, Isabela, o governador Tarcísio de Freitas ficou emparedado, né? Você teve uma crítica muito grande. Primeiro uma crítica, acho que de uma maneira geral, não só da esquerda, o pessoal colocou esquerda, mas não só da esquerda, o centro, empresários, trabalhadores, que reclamaram porque o governador parecia no primeiro momento mais apoiando as sanções a favor de Bolsonaro do que propriamente dito agindo e emprestando o peso de São Paulo para que ajudar a presidência da República a dialogar com os Estados Unidos. Depois, ele numa ação, foi tentar dialogar, foi tentar falar, vamos mandar o Bolsonaro para os Estados Unidos, conversou com o STF, olha, libera o Bolsonaro para ir lá negociar. O STF falou, pô, você é esdrúxulo, ele está com passaporte retido e o presidente é outro, não é o Bolsonaro. Depois foi lá conversar com o encarregado de negócio e isso gerou insatisfação no campo da direita. Né? E aí gerou toda essa insatisfação que acabou levando o próprio Eduardo Bolsonaro a, sem citá-lo diretamente, mas fazer uma crítica. Né? Como é que fica? O governador, tudo bem, o que a Denise até tinha comentado, que existe tempo até a eleição, mas ele consegue recuperar parte desse capital ou isso é algo que vai ser lembrado à exaustão até a eleição? Sakamoto, acho que quem acompanha a gente aqui, já me ouviu falando em outros momentos, sabe que eu sou muito prudente em relação ao tempo das coisas, né? Eu tendo sempre a adotar uma postura muito parecida com a professora, que é dizer, olha, falta muito tempo, porque em política tudo pode acontecer e tudo pode acontecer de maneira muito rápida, né? Às vezes tem eleição que está relativamente resolvida e às vezes por um evento, um acontecimento, 24 horas muda tudo. Mas nesse caso, apesar de ser muito prudente em relação a isso, estou me justificando, eu acho que tem um impacto sim, viu? Porque o que acontece? O Tarcísio, um dia antes, exatamente 24 horas antes do anúncio do tarifaço, estava lá com o boné do MAGA, né, do Make America Great Again. Essa imagem, né, e ele é simbólico, porque não é só o boné e colocou o boné e tirou o boné. Ele, de uma certa forma, como se fosse simbolicamente, continuou com o boné do MAGA, mesmo depois do anúncio da tarifa, mesmo com os desdobramentos, e ainda continua. Então, isso vai ser lembrado, isso vai ser reproduzido até a exaustão. E em outros momentos também comentei aqui que até essa questão das tarifas, o Tarcísio tinha sido muito hábil em tentar escapar de uma espécie de maldição na política que eu chamei do efeito João Dória, né? Que é basicamente o que aconteceu com o João Dória. João Dória estava num lugar muito parecido com o do Tarcísio, estava lá ocupando sua cadeira de governador do estado de São Paulo, era visto como presidenciável, se uniu ao bolsonarismo para conseguir se eleger, inclusive mudou o nome de campanha para Bolsodória, que é bastante coisa, né? Você incorporar o nome do Bolsonaro ao seu próprio nome. Então ele virou Bolsodória. E depois ele foi rifado pelos próprios bolsonaristas por aparecer como um traidor. Então é muito perigoso esse lugar, porque depois que você se chama Bolsodória, você não vai ter o apoio de setores de centro e de esquerda. E também, enfim, acabou traindo para si a ira dos bolsonaristas. O Tarcísio, até então, estava sendo muito hábil em escapar dessa maldição bolsodória, digamos assim. Só que agora não mais. Agora ele está se enrolando e está ficando cada vez mais difícil ele escapar desse lugar. Porque, ao mesmo tempo em que ele continua apoiando, né, as tarifas e ainda tentando ali se distanciar, dizer que a tarifa não é boa, mas assim... Só que, enfim, não está se colocando de maneira como deveria, como alguém que está governando um dos estados principais no meio desse olho do furacão. O que acaba acontecendo é que ele vai atraindo a ira dos bolsonaristas, que vão dizer que ele não está apoiando o suficiente o Bolsonaro, porque nunca é o suficiente, né? E, por outro lado, me chamou bastante atenção o editorial do Estadão, que foi muito duro com o Tarcísio, dizendo que o Tarcísio estava sendo, enfim, subserviente em relação ao Trump, que não estava sendo à altura, né, do que seria um possível estadista, alguma coisa assim. Então, no final das contas, o Tarcísio está numa posição que estava cada vez mais difícil. Acho que agora esse estrago na imagem do Tarcísio vai ser muito difícil consertar.
Em política tudo é possível, mas isso vai ficar cada vez mais difícil mesmo, e eu acho que o Tarcísio se colocou numa situação que agora ela está muito delicada.